Estamos aqui com Emanuele, da ProOral Dentista, para falar com a gente da Rádio Caçula FM e também do portal Jesus Marque Comunicação, para a gente falar um pouco sobre aparelhos ortodônticos. Então, para você que está aí do outro lado, compartilhe com os seus amigos, seus familiares, com seus vizinhos também, para a gente falar um pouco sobre aparelhos ortodônticos, a gente continuando falando aqui sobre a questão dentária, para a questão oral, aqui dentro da ProOral de Vitória da Conquista, para a gente falar um pouco sobre essa importância, né? Muitas pessoas têm aquela dúvida sobre como usar o aparelho e também se é necessário, quais os momentos, né, necessários para se usar o aparelho e quais aparelhos também indicados. Para isso, a profissional Emanuele vai tirar todas as nossas dúvidas aqui, tá bom? Primeira dúvida, né? Primeiramente, bom dia para você, Emanuele. Obrigado mais uma vez por você aceitar falar com a gente aqui da Caçula FM sobre mais um tema muito importante também para os nossos ouvintes. Eu queria que você falasse primeiramente, né, quais são os tipos de aparelhos ortodônticos que são indicados para as pessoas. Bom dia. Bom dia, pessoal. Sou a doutora Emanuele, aqui da ProOral. Na verdade, hoje em dia a gente encontra uma gama de aparelhos ortodônticos, né? Desde os mais convencionais, que são aqueles com as borrachinhas coloridas, que normalmente os adolescentes e as crianças gostam. Temos também os autoligados, temos os aparelhos mais estéticos, depende de cada indicação, mas temos várias opções. Desde aquele mais simples, que é o metálico, desde aquele mais discreto. E aí vai ser de acordo com a avaliação e ao que o paciente deseja no momento, né? Então quer dizer, qualquer pessoa pode usar aparelho? Sim, qualquer pessoa, desde que ela não tenha doença periodontal grave, certo? O aparelho é indicado para todas as pessoas que desejam corrigir, tanto a parte oclusal, né? Corrigir a mordida e alinhar os dentes também. E no caso, quais são essas doenças periodontais para que o ouvinte que estivesse na dúvida se ele pode usar o aparelho ou não? Quais seriam essas doenças? Certo. A doença periodontal, ela se dá quando a gengivite é agravada, né? E aí tem o acúmulo de bactérias, o acúmulo de placa bastante, a movimentação dos dentes, ou seja, quando a doença periodontal está avançada, você sente os dentes moles, sem aquela sustentação da parte do osso, sustentação ali do periodonto. Então, se você tem essa doença periodontal, a gente não recomenda o uso do aparelho, né? Porque vai facilitar o acúmulo de restos de alimento, dificultar a higienização e só vai agravar a sua doença. Então, não recomendamos. No mais, todo mundo pode usar. E quando você fala sobre a função do aparelho, né? O aparelho ele consegue corrigir mesmo a posição dos dentes, Emanuele? Corrige sim. Para pessoas que, por exemplo, têm diastema nos dentes, tem aqueles dentes da frente separadinhos, tem mordida cruzada, sente que morde um pouco mais para trás ou mais para frente, o aparelho corrige sim. O que o aparelho não corrige, na verdade, é quando a pessoa tem o queixo muito para frente ou muito para trás. A partir daí, só uma cirurgia ortognática que realmente corrigiria. No mais, o aparelho olha nos dentes, corrige a mordida e deixa ali um sorriso bacana. Neste caso do queixo, se a pessoa for fazer a cirurgia posteriormente, depois da cirurgia, ele precisa usar o aparelho também? É recomendado usar o aparelho antes para alinhar os dentes, certo? Após isso, vai ser acompanhado o caso e vai marcar a cirurgia, vai fazer a cirurgia. E aí depende muito de caso a caso, né? Vai depender da gravidade, da oclusão do paciente. Se for muito para frente ou muito para trás, só avaliando direitinho que a gente vai conseguir traçar o melhor plano de tratamento. E nessa questão de corrigir e alinhar os dentes, existe um limite, Emanuele? Tipo assim, o aparelho ele só consegue fazer até tal situação ou não? Não existe. No caso, o paciente ele pode ter o acompanhamento com o aparelho até ele ter os dentes alinhadinhos do jeito que o paciente, o profissional, achar melhor? Sim, não tem limite para correção dos dentes, né, com o aparelho dentário. Inclusive, tem alguns pacientes que têm os dentes, por exemplo, os caninos, os dentes lá em cima ou lá atrás na gengiva. A gente consegue tracionar, puxar esse dentinho que está lá em cima e colocar ele na oclusal, né? Deixar ele certinho, com um sorriso harmônico e saudável, né? E
E sobre os principais tipos de aparelho, né? Qual é a grande diferença do aparelho fixo e do aparelho móvel? E também quando é que cada um é indicado? Que na verdade é o que muitas pessoas, quando tem aquele medo de ir até o dentista para colocar o aparelho, mas é isso, né? Muitas pessoas preferem móvel, muitas pessoas preferem o fixo. E aí, qual é o indicado para cada pessoa e qual é a grande diferença dos dois? Certo. Hoje em dia no mercado a gente tem um aparelho que ele é invisível, chamado Invisalign. Ele é relativamente móvel, tá? Ele tem um custo mais alto, porém ele alinha os dentes, certo? E tem também o aparelho convencional fixo, e ele é usado no início do tratamento, durante o tratamento, quando finaliza o tratamento, a pessoa retira esse aparelho fixo, né? E parte para usar o móvel, que seria uma contenção, que é a contenção. Esse aparelho móvel ele vai manter os seus dentes no lugar. Caso você não utilize essa contenção, os seus dentes podem entortar novamente. Então é muito importante utilizar aí o aparelho móvel após a finalização do tratamento ortodôntico com o aparelho fixo. E aí muitas pessoas podem também, assim como tem pessoas que têm medo de usar aparelho, muitas pessoas podem ter lá o dente ótimo, alinhadinho, normal, mas por fins estéticos, né, por achar bonito usar o aparelho, né? Hoje nem tanto, mas teve um momento que tem uma moda de muitas pessoas usarem o aparelho, né? Eu lembro que até foi um momento que eu precisei, não foi por estética, mas eu precisei, foi lá em 2008 mais ou menos, mas eu via que muitas pessoas usavam o aparelho e aí tinha até uma certa crítica de que muitas pessoas usavam apenas para se sentir mais bonito, sentir mais bonita, para fins estéticos. É indicado o aparelho para fins estéticos ou não? Não é indicado. Se você não tem necessidade de utilizar o aparelho, a gente não indica porque o aparelho ele dificulta a higienização, né? Você vai ter um trabalho a mais para a utilização do fio dental, então tem que ter certo cuidado utilizando o aparelho, né? Se você vai propor a fazer esse tratamento, você tem que estar ciente que tem que fazer uma boa higienização, ainda mais do que se fazia antes, né? Então eu não indico porque vai ser um gasto desnecessário, né? Vai estar utilizando o aparelho, juntando placa, bactéria, pode causar cárie em você. Então eu recomendo você fazer um clareamento ou você fazer um tratamento que realmente precise, né? Do que utilizar o aparelho só por vontade, mas sem necessidade. Então, no caso, o aparelho é só indicado para a saúde bucal e não para a questão estética. Exatamente, para a saúde bucal. E quando é que a pessoa ela pode perceber que necessita usar aparelho, por exemplo? A pessoa que está lá do outro lado do rádio agora ouvindo a gente e pensa assim, eu posso estar sentindo que o meu dente está para cá, está para lá e tal. Qual o momento que a pessoa sente que precisa usar o aparelho, precisa buscar um auxílio de um profissional dentista? Normalmente, quando os dentes estão encavalados, que a gente diz, né? Você pode ter esses dentes encavalados, é um dente por cima, na frente do outro, eles não estão alinhadinhos, é indicativo de utilizar o aparelho. Quando os dentes estão muito afastados, né? Tem diastemas aí, a gente também indica o uso de aparelho. Quando, por exemplo, a pessoa tem uma mordida cruzada, ou então vê que não está mordendo certinho, né, o dente, então também é indicativo de aparelho. Porém, a gente só vai conseguir fazer essa indicação passando por uma avaliação. Né? É importante fazer a avaliação primeiro, seguir todo o plano de tratamento, que é individual de cada paciente. E aí vem aquela pergunta, né? Muitas pessoas que já estão, assim, de adultos, 30, 40, 50 anos, e que sentem que tem essas falhas e que poderia ter feito isso mais jovem, mas talvez por falta de oportunidade, ou não tem condições naquele momento, não fez. Aí a pessoa pode se perguntar, e neste momento eu posso fazer? Ainda tem solução para pessoas já adultas que precisam também usar o aparelho? O aparelho resolve para pessoas assim, Murano? Resolve sim, não tem limite de idade o aparelho, né? Ele resolve em todas as idades. E aí, para a pessoa que já colocou o aparelho, né, que muitas vezes, toda vez que vai no dentista para apertar o aparelho, aí sente que está lá cortando o céu da boca, fica muitas vezes cortando o lábio, muitas vezes a pessoa sente muitas dores e acaba que nem consegue comer direito.
o que é indicado, o que pode ser feito para que o aparelho não cause esse transtorno para o paciente? Normalmente, o aparelho que causa esses cortes na gengiva, nos lábios, né, são esses aparelhos mais convencionais de metal, que tem o bracket e aí a borrachinha por cima. O que você pode estar fazendo, né? Pode estar usando uma seringa ortodôntica que você acha em farmácia, e aí você coloca por cima desse bracket, que ele não vai mais causar esse atrito com sua gengiva, com seu lábio. Porém, por exemplo, o desconforto do apertamento é normal, né? Faz parte do processo. Então tem que estar disposto a passar por esses pequenos incômodos para estar com o sorriso alinhado, com o sorriso perfeito, com o sorriso saudável, né? Quanto mais sofrer, menos tempo usa, né? Exatamente. E tem que fazer as manutenções certinhas, né? Quem usa o aparelho, independente se for convencional, o mais estético, ou aquele Invisalign, como eu falei para vocês, precisa de manutenção, né? E é primordial o paciente estar com as manutenções em dias para o tratamento dar certo e finalizar o quanto antes. Você falou sobre a questão das borrachinhas. Qual a importância da borrachinha para o aparelho? A borrachinha, aquelas coloridinhas, elas são usadas no aparelho convencional, naquele metálico. Elas servem para segurar o fio no bracket com o seu dente, né? Serve justamente isso, para funcionar o aparelho. Sem elas, o aparelho convencional não funcionaria. Tem outros tipos de borrachinha que a gente vê algumas pessoas usando, que são cruzadas, meio transparentes. Ali são para outras indicações, são para ajustar dentes, para ajustar mordida, mas as borrachinhas são muito importantes para o tratamento, né? E quando a pessoa tira o aparelho, né? Deu o período, já que o profissional viu que a pessoa já ficou ok, ele tirou o aparelho. Aí a pessoa sente que alguns dentes ficam com cores diferentes, né? Às vezes só tem um branco e uma parte do dente branco e a outra parte um pouco mais colorida. Isso é normal? O que a pessoa pode fazer depois que tira o aparelho? Isso acontece porque a pessoa não higienizou corretamente da forma que deveria ser feita a higienização bucal quando estava usando o aparelho, né? O que a pessoa pode fazer para evitar isso é higienizar corretamente, usar o fio dental todos os dias, fazer no mínimo 3 escovações diárias, né? Para evitar esse manchamento, né? Não é por parte do aparelho, não é por causa do aparelho, e sim pela falta de higienização correta. Porque ali onde fica o bracket, onde fica aquela partezinha de metal, acaba acumulando muito resto de alimento. E se a pessoa não tem uma escovação adequada, pode causar realmente manchando até causando cárie também. Muita gente não usa fio dental, usa o aparelho e acaba causando cáries. Então, após o uso do aparelho, né, depois que a pessoa tira o aparelho, é aconselhado inclusive fazer um clareamento? Depende. Isso vai de escolha do paciente, né? Caso ele sinta que os dentes amarelaram um pouco, caso ele esteja insatisfeito com o seu sorriso, a gente dá sim para fazer um clareamento e trazer um brilho e na parte estética ficar tudo legal. E quando a pessoa tira o aparelho e aí com o passar do tempo ela sente que o aparelho, que os dentes estão voltando ao que era antes, né? Aí vem aquela pergunta, eu posso usar o aparelho 2 vezes, 3 vezes ou 4 vezes? Ou o uso do aparelho constantemente, né? Coloca, tira, pode atrapalhar até a questão da gengiva? Pode sim. O que acontece? Quando a finalização do tratamento é concluída, né? Quando é finalizado, a gente passa a contenção, que nem eu falei para você. A parte superior é a contenção móvel, aquele aparelhozinho móvel, e já na parte inferior é uma contenção fixa interna entre os dentes. Caso a pessoa tire essa contenção, ou a pessoa não faça uso da contenção móvel, né, superior, os dentes podem sim desalinhar e voltar para a posição que era antes. Então é importante a pessoa fazer o tratamento bem feito, usar a contenção certinha, fazer a higiene correta, para não ter que usar o aparelho novamente, porque é muito ruim, né? Você fazer um tratamento completo, tá tudo bonitinho ali no final, acabar perdendo o tratamento, ter que recomeçar do zero, por conta de falta de higiene, ou falta mesmo de hábito mesmo, de colocar, não vou ter que usar contenção, porque eu não quero que meus dentes desalinhem, né? E até uma questão financeira, a pessoa tem que gastar tudo de novo. Exatamente, então ninguém quer gastar 2 vezes, quer começar um tratamento, depois quer começar o mesmo tratamento. Então é isso, se você faz uso do aparelho ortodôntico, ou quer fazer uso do aparelho ortodôntico, né, tem que estar ciente de que a higienização é importante.
E para a gente finalizar, antes da gente das considerações finais, para quem está aqui na região de Vitória da Conquista, para quem está aqui na região de Batuque e deseja colocar o aparelho, onde a gente pode encontrar profissionais capacitados que vão te atender super bem? Aqui na Floral, né? A gente fica na Praça Barão do Rio Branco, certo? A gente está no WhatsApp, a gente está também no Instagram. Nosso número do WhatsApp é 77988430909. A gente está no Instagram com @prooralodonto. Caso você queira fazer uma avaliação, caso você ache que precisa usar aparelho, não só o uso do aparelho, como também diversos outros tratamentos que a gente oferece, né? Entre em contato com a gente, manda um oi que a gente vai marcar sua consulta, vai fazer sua avaliação. E aí, no caso, a pessoa fazendo a avaliação e depois precisando fazer o aparelho, todo o procedimento é feito aqui em Vitória da Conquista mesmo. Isso, todo o procedimento é feito aqui na clínica mesmo. Ótimo. E aí eu só agradeço a sua disponibilidade para falar comigo. Muito obrigado mais uma vez aqui, Emanuel, e a todos da ProOral. Deixo o espaço para as considerações finais aos nossos ouvintes. A gente que agradece vocês sempre receberem a gente, né, de braços abertos ou ouvidos abertos, né?